Essa é uma sessão assim, muito importante assim, para a gente começar a mostra contemporânea brasileira. Fico muito feliz que a gente possa ter conseguido amarrar esse desenho assim, né? Fico pensando que recentemente a gente foi atravessado coletivamente por esse debate sobre a redução na escala de trabalho, 6x1, algo que mobilizou as redes sociais, nossos imaginários, nossas discussões, conversas e debates, e também uma certa intervenção direta assim, na sociedade, né? Repensando diretamente a relação que o Brasil tem com o trabalho, de uma forma geral. Assim. E aí não queria fazer disso necessariamente um ponto de partida que monopolizasse o debate, mas eu acho muito interessante como esses filmes aqui articulados em diálogo, interlocução com os outros, assim, em fricção, ainda que movidos por diferentes procedimentos fílmicos, por diferentes abordagens, por diferentes configurações, dão um pouco a ver isso que está sublinhado, assim, que está meio que ao mesmo tempo latente, emergendo e pulsando assim, entre a gente, né? Condições de trabalho, organização coletiva, precarização, esse suquinho de neoliberalismo contemporâneo que tem moído as pessoas assim, de diferentes formas, e como que isso escancara também a dinâmica de um Brasil profundo, né? Enfim, fico pensando também como que o cinema opera nesse lugar para dar a ver, para construir, para ser uma ferramenta de trabalho também e de exposição das condições de trabalho, do que o trabalho possibilita, provoca e de como que ele infere e afeta a nossa percepção, a nossa subjetividade, as nossas sociabilidades, a própria inserção no mundo, por assim dizer. Enfim, isso é só para começar a desenhar mesmo assim, essa conversa. Eu acho que queria ouvir mais de vocês mesmos, assim, né, sobre... Enfim, talvez possam se apresentar, dizer do filme de vocês e como que essa história, essas narrativas, essas imagens, essas montagens, essas articulações de ideias chegam para vocês, assim, enfim. Ele apertar o botão laranja. Não, em cima. Ei, salve, firmeza. Boa tarde aí para geral. Enfim, primeiramente, antes de tudo, agradecer, né? Vocês, eu não conhecia quem estava na curadoria, entendi que você está também na curadoria, né? Um prazer, da hora demais por ter, visto os trampos e selecionado. Para mim isso sempre é muito importante, porque eu não faço cinema de lobby, tá ligado? Eu faço cinema de acreditar que se eu fazer bem meu trampo, vai ter pessoas do outro lado que vão fazer bem o trampo delas e que vão ver com carinho, vão ver com tesão, vão ver com responsabilidade nosso trampo. Então, agradecer primeiro o time de curadoria, agradecer a organização do Fórum Doc, pra caralho, e agradecer todo mundo que respondeu os e-mails, para organizar a nossa vinda até aqui, para ajudar, porque acho que de início assim, é importante entender que são trabalhadores que fazem os festivais de cinema, são trabalhadores que fazem os filmes, não são as instituições, né? Muitas vezes, para acontecer certos tipos de eventos cinematográficos, a gente tem que bater na porta de instituições que, inclusive, matam nosso povo, né? Nós não, né? Isso lá na Quebrada a gente não faz isso, mas eu entendo que tem algumas pessoas que tapam o nariz e vai lá pedir dinheiro para Vale, tá ligado? Então, a gente sabe que não são essas instituições e a gente sabe o que essas instituições promovem com o nosso povo. Então, um agradecimento mesmo leal e sincero. E começar também dando salve no meu mano Trigger, que está aqui, Nato, meu parceiro, salve, Dé, meu parceiro, Bernardo está ali também, e Cris, que é um parceiro de militância de muito tempo, também trombei. Um salve para vocês e obrigado por terem vindo prestigiar. E eu sou o Lincoln Pericles, o pessoal na Quebrada me conhece como LK,
e sou diretor de cinema há 15 anos e venho do Capão Redondo, extremo sul de São Paulo. Tá certo? Bom, boa tarde, gente. Queria agradecer quem veio assistir. Agradecer também o festival. Eu falei isso com o Arthur no almoço, mas eu acho que é importante dizer aqui, deixar registrado publicamente também esse agradecimento, porque eu sou de São Vicente, né? Uma cidade lá do litoral de São Paulo, fica do lado de Santos. Acho que é uma relação meio parecida Contagem, BH, talvez. Né? Muita gente que mora em São Vicente, trabalha em Santos. E bom, minha formação é em jornalismo, né? E aí me formei em jornalismo, fiquei um ano parado, desempregado. E aí a primeira oportunidade de trabalho com carteira registrada foi no sindicato, né? E acabei me formando muito no sindicato. E aí, ali no sindicato, comecei a ter que, além de escrever, tirar foto, diagramar jornal, com o advento das novas tecnologias, né, que eu acho que está muito presente no filme do Lincoln, tive que começar a trampar com imagem também, e comecei a gostar de documentário. E aí, falei, bom, moro aqui em São Vicente, estou perto de São Paulo, onde tem um curso curto de cinema que eu posso fazer. Aí achei na internet a AIC, aí fiz um curso de 6 meses, o sindicato pagou metade do curso para mim, pagou também um curso para mim técnico para mexer em Premiere, e comecei a fazer coisas assim. E aí a minha formação, ela é muito a partir de coisas que eu li, que eu vi, e de filmes que eu não vi. E muito do que eu consegui ter acesso, o fórum é parte importante. Então a minha fala aqui, eu acho que a primeira seria de agradecimento. Então eu li catálogos que tinham filmes que eu não consegui ver, debates sobre filmes que eu também não consegui ver, mas que eu consegui depois, sei lá, ler artigo, uma tese aqui, outra ali. Então eu estar aqui agora, para mim é muito especial, assim, e também pelo caráter programático mesmo do festival, que tem essa curadoria que eu acho que ela é muito, muito bonita, assim. Então, queria agradecer muito e para mim estar aqui é muito especial, estou muito feliz. Nosso completo seria assim, desculpa, gente. Só para a gente ter pouco tempo, talvez a gente possa abrir para algumas perguntas e questões assim, que alguém tem em relação a algum. A gente tem um link com o diretor do meu amigo Pedro Mixtape, e o Leandro, do nosso panfleto, seria assim, foi o filme que abriu a sessão e o filme que encerrou a sessão. Assim. Os dois mais curtos, né? Sempre é mó difícil, porque quando tem longa no meio, ninguém pergunta pros curta-metragistas. Mas na verdade eu acho que essa sessão tem algo super interessante, na verdade, de articular um processo de abertura com o curta e encerrar com o curta. Eu acho que tem um desenho, assim, que coloca em perspectiva crítica essas relações de trabalho, assim, né? Primeiro, ver o próprio cinema como uma dimensão de trabalho, que acho que é algo que você coloca na sua fala, né? Os curadores, o pessoal do festival, a galera que trabalha, que trampa, que faz um corre, e que tem todo um esforço, uma mobilização e uma articulação política por trás disso, assim. E aí talvez ver o cinema também dentro dessa chave um pouco mais operacional, logística, e que precisa ser respaldada também, né? No campo público da coisa. E talvez terminar com o seu curto, assim, também pensando tudo que esse longa traz de Brasil, né? O Carteira Assinada, sobre faltas, sobre desacessos, oportunidades, sobre culpabilização e uma certa despolitização, eu acho, né? Geral, que talvez esteja permeando o presente. E aí tem esse filme no final que anuncia uma certa organização coletiva, né? Como uma possibilidade de desenhar um futuro que respalde assim, as relações e que respalde as sociabilidades e as percepções das interações humanas. Eu acho muito forte esse desenho que potencializa e gera uma interlocução entre todas as obras, assim. Queria que você falasse talvez pra gente sobre esse processo de montagem do seu filme, que eu acho que é algo muito singular. Essas imagens de arquivo, registros domésticos e cotidianos, memes de internet, áudios no WhatsApp, são procedimentos muito heterogêneos, mas que no final geram uma espécie de cartografia de um espaço, assim, né, que dão a ver a sua quebrada, seu território, o lugar de onde você vem, e as imagens que são produzidas ali também, assim. E talvez para você, Leandro, ficar pensando assim também sobre... Porque é um filme muito gerado na fricção do embate, assim, né, do encontro também, que eu imagino com desafios que dizem respeito do próprio corpo, assim, também no procedimento de abordagem, né?
Tem literalmente um conflito que é gerenciado e registrado pelo cinema e que dá a vez na imagem de alguma forma, né? Pensar quais são esses desafios de lidar com essas imagens no momento que elas estão sendo constituídas e fabricadas e, enfim, né? Talvez só pra gente. Não, Xavi, eu acho, inclusive, quando você fala sobre essas novas formas de trabalho, essa desorganização, né, esse desamparo ali de classe, eu acho muito foda, porque eu acho que isso tá no meu filme também, tá ligado? E eu não gosto de romantizar isso, assim, né? Mostrar a geladeira cheia, mostrar o... Porque a fita de assistir o segundo filme foi pensar que eu não tenho carteira assinada, tipo... E eu não tenho pé de meia, eu não tenho uma casa, tá ligado? Eu tô com 35 anos e entender o que é essa profissão também tá trazendo para nós, tá ligado? Porque se nós falamos que nós é trabalhador, que direitos que nós, enquanto trabalhadores do cinema, temos, né? E... Porque, tipo, historicamente, o cinema brasileiro ele foi um espaço branco de classe média alta e burguês, né? E essas pessoas, em teoria, não precisam trabalhar, elas não têm o mesmo tipo de preocupação e o mesmo tipo de passado e ancestralidade que nós temos, tá ligado? Então isso talvez não ser, dentro da história do cinema brasileiro, não era nenhuma condição posta, né? Onde aquela imagem do trabalhador que era o outro sempre, ela significava uma coisa. Hoje em dia, eu acho que para mim é importante contrapor, né? Fazer uma imagem contra, porque justamente, tipo, eu não quero romantizar esse processo de, tipo, estamos no topo, estamos conseguindo, porque não consegui nada, eu tenho 15 anos de carreira e não tenho dinheiro até hoje, tá ligado? Eu tô estruturando minha carreira, eu não romantizo o discurso da marginalidade, tá ligado? Também. Então, pra mim, tipo, é uma provocação interessante de pensar nisso, porque pra mim, pra contrapor, pra fazer esse contra-arquivo, me interessa justamente articular esses bagulho e essas imagens, que se chama de heterogênea, e entender que dentro dessa área que nós está escolhendo trabalhar, tem um game jogado. E o game jogado é tipo assim, você tem que... existe uma linguagem. Cinema é linguagem, igual a palavra, igual o português que foi forçado aos meus ancestrais, sabe? Tipo assim, é uma linguagem. Quando você tem domínio da linguagem, você normalmente vai ter mais oportunidade de trabalho, vai ter mais coisa, tá ligado? Então, para mim, é interessante entender o que está sendo produzido de audiovisual hoje em dia e de como nossas referências vêm, justamente até a partir do que o companheiro falou, que é tipo, dos filmes que eu não assisti, do acesso que eu não tive, e o acesso que eu tive, que era, por exemplo, assistir anime, quando minha mãe foi doméstica há muito tempo. Então, deu assistir TV dos patrões, eu estar numa recepção assistindo TV a cabo no serviço dela. E entender que isso tudo que está em volta, e aí o hip hop, né, o filme ele bebe muito da fonte do hip hop, de entender que isso é uma referência cultural e audiovisual que eu posso incorporar na linguagem e fazer disso meu trabalho, né? Então você tem o movimento hip hop ensina muito a gente nisso, né? De tipo de ter os elementos, você ter os princípios e a partir daqueles princípios você ter motivações políticas para viver e para lutar contra opressões, mas também de sobreviver, tá ligado? Assim, tipo, seja dançando num farol, seja fazendo qualquer coisa, assim. Então eu acho interessante, porque, tipo, terminou meu filme e eu fiquei pensando nisso. Eu falei assim, tipo, mano... Porque eu lembro, eu fui passar em Clermont-Ferrand esse filme, na França, aí um molequinho branco falou assim, nossa, fala sobre como você conseguiu ser um cineasta, parabéns, você conseguiu subir na vida, você está aqui. E aí eu olhei assim pra ele e eu falei, mano, não consegui ainda. Eu só consegui responder isso, eu não consegui ainda. Mas me pus a pensar, por que eu não consegui, tá ligado? E eu acho que essa desestruturação de classe dentro do cinema, e nós nesse bololô que entrando nesse jogo dos Playboy, que por si só as classes cinematográficas que os Playboys, onde eles se organizam, as associações e as associações de classe no cinema são associações pequeno-burgueses e burgueses que defendem interesse, sabe? É o tipo de gente que reclama de cota, é o tipo de... É nesse nível de atraso, assim, de tipo, nossa, como assim tem cota num edital pra favela, sabe? E aí a gente entra nesse bololô, então assim, tipo, eu sou dessa classe, eu sou disso, ou não, tá ligado? E que eu acho interessante pensar, por exemplo, num trampo como o seu, e pensar essa desestruturação, assim, de tipo, não, aqui já tem um lugar de pertença e de luta que é diferente, tá ligado? Então, no cinema, eu realmente não sei se a gente tá movendo alguma coisa nesse sentido, assim, espero que, luto para que a gente mova nesse sentido, e não só fique no discurso da descolonização, do não sei o que, não. A gente está movendo para poder experimentar, poder trabalhar, poder ter acesso e poder ter estrutura, tá ligado? Enfim, não sei se...
Yui. Não, só sobre primeiro isso, acho que é muito doido, né? Eu, por exemplo, não me considero cineasta, né? Eu sou jornalista, aí eu trabalhei no sindicato há 10 anos, aí um amigo meu me chamou para trabalhar numa produtora, aí eu falei, tá bom. Aí o meu único CLT foi o sindicato, né? Eu treinei no sindicato com 24, comecei a trabalhar com 14, e agora é isso, não sei o que vai ser do final da minha vida, porque agora eu sou PJ, né? Empreendedor de si mesmo. Até hoje tenho dúvidas se fiz a escolha certa. Mas aí é isso, assim, tipo, eu sou arrimo de família, sabe? Tipo, eu pago meu aluguel, eu pago o aluguel da minha mãe. Fiz faculdade, tipo, ProUni. Aí você fala, caramba, como é que a galera de cinema vive? É de edital? Tipo, como é que chega no fim do mês e não tem o Prolabore ali, o salário que você sabe? Então, eu sempre achei uma doideira, né? Então, aí depois que eu fui entender, né? A ingenuidade, né? Que na verdade é isso, né? Sempre foi um espaço historicamente de classe média alta, de gente rica, que, sei lá, né, às vezes fala assim, tá foda, mas você fala assim, mas tá foda como? Como é que fecha, né? Mas enfim, tirando isso aí da tua pergunta, né? Mas ainda assim, em diálogo com os filmes, que eu acho que é interessante, né? Do teu filme, assim, eu achei muito bonito, assim, eu fiquei muito impactado com a cena mais longa dentro do metrô, né, que dura mais aquele plano. Porque eu, na minha cultura de jornalista do sindicato, e de ter que filmar de forma pragmática, porque não eram imagens, a maioria, não eram imagens feitas para o cinema, eram imagens feitas para o Facebook e o YouTube do sindicato, e para agitação política, não para uma reflexão, um plano curtíssimo, assim, sabe? Tipo, corta. Porque não tem espaço, o sindicato não tem onde guardar a imagem, o sindicato não quer guardar a imagem, eu não vou querer ficar vendo 10 minutos de um plano, sendo que eu tenho que no próprio dia soltar para mobilizar a galera. E aí é muito doido que ao eu começar a gostar de cinema, que por conta própria eu começo a mudar a forma de filmar, pelo meu trabalho no sindicato deixar de ser só uma questão de profissão, mas sim de identificação de vínculo, que também eu deixo de filmar de uma forma estritamente profissional. Porque eu crio uma relação de vínculo com aquele lugar, de amor, de identificação e de amizade com o Melo, que é o personagem principal do filme. E aí chega um momento que eu falo, bom, e eu começo a olhar o cinema, começo a ver alguns festivais, e eu falo, bom, não existe mundo operário, pelo menos daquilo que eu acesso. E aí eu começo a pensar, bom, beleza, quando que teve filme operário? Final dos anos 70, anos 80, Lula, novo sindicalismo, no ascenso. Aí eu fico pensando, então quer dizer que o cinema vai atrás da classe trabalhadora organizada dessa forma, só quando está no ascenso? Quando está, sabe, destroçado, não vale a pena filmar? Aí eu falei, bom, eu tô aqui, né, eu tô nesse lugar. E aí esse lance de tipo, se eu não fizer, ninguém mais vai fazer. Então eu acho que isso dialoga muito com como está no catálogo, né? Que um raro é raro mesmo, eu acho que é raro. E aí a minha preocupação foi como fazer isso de uma forma que não fosse institucional, que não fosse condescendente, que não fosse falsa, mas que não fosse niilista também, que não fosse cética, sabe? E que fosse honesta. E de colocar imagens no mundo que se eu não colocasse nesse filme, não existiria de outra forma. E porque não tem como existir mesmo. Eu não vou falar para o sindicato, falar, não, beleza, tem uma assembleia, vamos organizar para a greve, vamos colocar a imagem do Melo sendo ignorado. Sabe, eu entendo que não faz sentido. Mas isso faz sentido numa outra linguagem, né? Num outro espaço, e ainda assim não ser algo derrotista. E aí o longa é impressionante, eu fico muito triste, porque aquele mutirão ele é organizado por uma central sindical peleguíssima, né, que é o GT, que já é fruto dessa desestruturação de trabalho. E aí tem uma galera que está trabalhando para o sindicato, que com certeza também não é CLT, que com certeza está fazendo um bico para o GT, e aí nas costas está escrito, eu sou do sindicato que te trata bem, posso ajudar? Que é um assistencialismo, né? Que é essa perda da combatividade, do classismo. Então, quando você mesmo fala dessa perda de consciência, dessa despolitização, quem está organizando essa atividade
está operando de forma muito ativa para despolitizar, porque troca o classismo pelo sindicato cidadão, prestador de serviço. E é isso hoje, assim, e em boa parte culpa, né, do próprio movimento sindical, que é retaguarda, né? Mas aí é isso. E aí, mais recentemente, não é por acaso, né, que alguns dos filmes que hoje, inclusive, se propõem às vezes até ficcionalizar um trabalho sobre o mundo do trabalho, dessa forma mais clássica, pega quem? Quem está no ascenso, que é uma galera mais precarizada de aplicativo, etc. Mas eu tenho muito receio de como que esse movimento é feito. Porque às vezes eu acho que é muito sanguessuga, sabe? É muito... Ah, então é vocês aqui que tá na crista da onda. Então vem que agora agora você merece. Anos 70, 80 merecia, passa 30 anos, esquece, agora volta. Então é um pouco disso. Na real, primeiro que eu tenho uma péssima notícia pra você, que você é cineasta, tá ligado? Tô batizando você aqui agora. Bem-vindo, bem-vindo. Mas eu acho muito da hora ter essa visão de organização a partir dos filmes, tá ligado? Porque tem um bagulho que sempre me gera muito incômodo dentro da filmografia, da história do cinema brasileiro, que é justamente que o cinema brasileiro ele sempre chega depois. Você acontece uma greve e chega o cinema. Acontece um incêndio na favela e chega, tá ligado? E isso não diferencia nada de um pensamento sanguessuga que a mídia tem do nosso povo, tá ligado? E da nossa classe. Então é sempre uma coisa de tipo... E quando você tá ali, é como se não tivesse escolha. Eu acho muito foda isso que você falou, tá ligado? E é muito raro isso, assim, de ter essa sensação de que, tipo... que é um filme feito... E não é de dentro nessa ideia de apenas uma comunicação interna. Porque se fosse interna, a gente não exibia aqui. As coisas internas eu exibo com os meus lá. A gente tem nosso círculo interno de aprendizado, de exibições. E a gente usa o audiovisual como ferramenta. Porque eu acho que isso é muito potente, assim. Porque... se lá o Vertov fez um filme chamado Homem com a Câmera e, sabe, falando de uma ideia de nação a partir da Revolução Russa, hoje a gente tem pessoas com câmera em qualquer lugar. Então a nossa classe está filmando, né? Nossa classe está filmando o tempo todo, a gente está invadido por imagens o tempo todo, tá ligado? Só que quem continua hegemonicamente construindo essa linguagem do cinema não é a nossa classe. Quem construir hegemonicamente a linguagem da televisão ou da mídia em geral, das redes sociais. Se você pensar a nossa memória, a preservação da nossa memória está na mão de 3 ou 4 grandes empresas, que é a Meta, o TikTok, tá ligado? Então assim, você tem... E o Google. Então se o Google resolver cobrar amanhã para você acessar as suas memórias, você vai ter que pagar, entendeu? E aí eu acho que... para mim, o que me preocupa, e eu estou me movendo agora, né, com os próximos projetos, assim, eu estou organizando um projeto que a partir de assembleias, a partir de discussão com movimentos, que chama Cinemateca da Quebrada, que é justamente essa preservação das imagens da nossa classe, tá ligado? Mas uma coisa mais direcionada, porque, tipo assim, se a gente está fazendo o que a gente está fazendo, o tipo de filme que a gente está fazendo, a gente quer dizer que tem algum tipo de reparação ou direitos que a gente não está sendo, que a gente precisa. Tá ligado? Fazer contra-arquivos, para mim, é justamente falar assim, ó, toda essa imagem que a burguesia construiu de si mesma, a branquitude construiu de si mesma, ela primeiro é uma imagem burra, porque eles filmaram suas próprias violências, tá ligado? Então, você pega a história da arte brasileira, tipo, os colonizadores filmando como eles são violentos e como eles, sabe? A gente tem uma parceira minha, a Rio Inoazo, uma parente, que ela sempre fala assim, que agora o cinema meio que revive aquela época do zoológico, onde nossos corpos eram expostos, mas só que agora é um zoológico da psique. Então, se a gente não tem cuidado do que a gente está exibindo, vira um eterno zoológico da psique. Uma coisa assim, que tipo, não importa se as pessoas estão se organizando ou não, eu só quero ouvi-las, eu quero justamente quem está numa série. Aí vira esse zoológico, que é aonde está interessado, o animal está se mexendo, olha lá, tá ligado? E eu acho que a gente está vivendo esse momento, justamente, assim, nas temáticas, hoje em dia a gente está vivendo esse zoológico da psique, assim. E eu acho que passa muito por essa ideia de arquivo e preservação, assim, tipo, a gente precisa, porque se não é um bagulho de audiovisual que é para agora, de agitação política de agora, então para que é? É para anos, é para 1000 anos, a gente está lutando contra gente que pensa 1000 anos na frente, tá ligado? Então a gente tem que pensar 1000 anos atrás e 1000 anos na frente, porque a organização de classe ela não é só agora, ela tem histórico, né? Se pegar os históricos, o sindicato tem histórico, tá ligado? Então, enfim, eu acho que passa muito por isso, assim, para essa ideia de, tipo, mano, cuidar dos nossos arquivos, cuidar dessas relações, enfim.
Talvez a gente possa abrir para uma pergunta, Júnior. Você quer comentar? Mas se outra pessoa, se tiver alguém aqui na sala... A gente tem mais uma depois. Vai lá. Vamos fazer tudo então juntas e... Não, super agradecer pelos 2 filmes que achei incríveis, interessantíssimos e lindos os 2 filmes, assim. E o Lincoln já te batizou, então parte do que eu queria falar, né? Assim, seu filme é um filme de cinema, assim, né? Super. E esse gesto, né, de estar dentro da cena, de acompanhar, porque politicamente você estava você é do lugar, entende? Assim também como acho que tem a ver com o cinema do Lincoln, então só dizer da importância mesmo que esses filmes só existem porque vocês se meteram a filmar e se interessaram por essa linguagem, né? Esses filmes só podem existir porque vocês estão a fim de fazer, né? Então isso liga um pouco a pergunta que eu queria colocar, embora que assim, a riqueza do debate que já rolou aqui também já contempla um pouco, mas perguntar sobre essa noção, esse conceito de arquivo, que eu acho que isso também tem, o Lincoln tem trabalhado talvez muito sobre isso, né? Que a gente pudesse falar um pouco sobre essa ideia de arquivo que você está trazendo, né? Que eu acho que já está mais desde o tempo todo no seu trabalho, desde aquele filme das imagens de celular roubados e tal. E agora fortemente aparece também nesse gesto da Cinemateca, né? Então, um pouco te ouvir sobre qual que é a sua ideia, seu conceito, né, de arquivo, e o Leandro também, porque esse filme, para mim, é uma construção de um arquivo político muito importante, feito em vivo, né? Assim, só isso. Podemos emendar outra pergunta, gente, porque a gente tem esse tempo também de não impactar a próxima sessão, tá? Eu pergunto rapidinho, só... Gente, muito obrigada. Só emendando na pergunta da Ju, porque Lincoln já falou um pouco da questão do projeto futuro, e eu queria saber do Leandro também, o que você está projetando aí. Obrigada, gente. Meu nome é Milene, a gente já conversa mais lá fora. Da hora. Se quiser começar também, acho que eu falo pra caralho. Então, eu tenho pensado muito na ideia de que todo filme é um filme de arquivo. Acho que eu começo... Eu acho que não pode desligar. Troca coisa. Ei. Eu fui aqui. Eu acho que não pode desligar isso. Não, tô suave. Igual um amigo meu fala, essas coisas acontecem. Então, eu tenho trampado muito na ideia de que todo filme é um filme de arquivo, né? E que isso hoje em dia talvez me é mais óbvio por causa de a gente ser literalmente invadido por arquivos todos os dias, né? Quando a gente aperta o REC, é sempre uma pergunta: para quê? Para que eu estou gravando? Porque você consegue dizer tudo com arquivo, com inteligência artificial, você consegue trabalhar com essas ferramentas, assim, né? Então, eu estou buscando aprender, tá ligado? E tentar pensar, através da Cinemateca da Quebrada, aonde mora o esquecimento seletivo da memória de um país, aonde mora o esquecimento seletivo especificamente no cinema, né? E aí eu estou chamando de cinema qualquer tipo de audiovisual, assim, né? Um registro de celular, um registro de YouTube, né? Então meus projetos seguintes, eles estão muito nessa pegada, assim, seja a Cinemateca da Quebrada, que é uma organização política, mas eu estou fazendo 2 filmes agora, um já estou fazendo durante 12 anos, que chama Quando o Patrão Não Está na Obra, que justamente são trabalhadores de obra se filmando quando o patrão não está na obra. Então isso é uma hashtag que segue já, tipo assim, ela é eterna, tá ligado? Você digitar agora no YouTube. Então, assim, é interessante, porque é isso, tem um registro, um arquivo ali de memória muito vasto, assim. E outro filme que eu estou fazendo, que chama Só Trabalho, usando inteligência artificial para mexer em imagens de arquivo e entender por que a burguesia tem um fetiche em filmar o trabalhador trabalhando. E entender isso. Acho que, inclusive, no meu amigo Pedro Mixtape deságua um pouco de imagem,
Porque eu acho que é isso, assim, para além das relações humanas, eu acho que, não sei, mas sempre que eu penso em sindicato e penso em organizações de classe, o que me é muito foda e o que me é muito potente ainda, o sindicato ainda é muito forte hoje em dia, é porque as relações humanas, elas estão ali. Não é apenas relações de... não é patrão e empregado, tá ligado? É empregado e empregado, é trabalhador e trabalhador. Então as relações... Exato, não é só trabalho. Porque a gente tem que lembrar, né, e a gente está aí vivendo uma época de discutir escala 6:1, que a gente não é só trabalho, que a gente precisa descansar, que a gente tem família, que tem um monte de coisa. Então esse tipo de relação me interessa muito. E quando eu começo a ver os arquivos da classe trabalhadora, que a partir dos anos 90, com as câmeras um bagulho mais de acesso, eu percebo assim, caralho, nós só se filma dançando, casando, batizado, e eles só filmam a gente trabalhando. E aí eu fiquei nessa pira, assim, eu falei, caralho, tipo, se eu ver daqui 200 anos uma imagem da minha mãe trabalhando, ela ainda vai estar trabalhando. Ela pode nem estar aqui nesse plano, mas ela ainda vai estar trabalhando. Então eu estou pensando na dimensão nesse arquivo justamente, assim, de tipo, aonde que mora o esquecimento seletivo e como que os nossos filmes, eles podem ser pequenos museus, assim, de eu, tipo, evidenciar que esse filme tendo exibido aqui hoje, tendo registro, tendo texto sobre ele, ele existiu. E se ele deixar de existir daqui para frente, tem alguém responsável por isso, né? Então você pode olhar para as instituições públicas, você pode olhar para as pessoas que fazem cinema em geral, mas tem um culpado nisso, esse esquecimento seletivo. Eu não estou falando só da minha obra, estou falando de uma obra pungente, de pessoas da classe trabalhadora, de pessoas indígenas, de pessoas pretas, que, por exemplo, festivais como o Fórum Doc faz questão de mostrar e falar assim, ó, tem uma história. Então, que por si só, festivais como esse é uma batalha, é uma luta, assim, né? Então, para mim, a dimensão do arquivo é essa, uma dimensão de luta, tá ligado? Uma dimensão de organização, de luta, porque senão a gente vai ser apagado. Não é eu que vou ser apagado, é todo mundo. Porque eu vejo essas imagens do passado e, primeiro, igual o Joaquim Esquinte, que é um poeta lá da Quebrada, ele fala, mas é espectador da nossa ausência. Então, eu não vejo minha mãe naquilo, eu não vejo minha bisavó, eu não vejo... E eu tô numas brisas assim de imaginar, tipo assim, se minha bisavó tivesse feito um filme, tá ligado? Como que seria? Então nós tá um pouco com essa missão, assim, de fazer, mas preservar. Então, cada filme sendo um filme de arquivo, por essência, ele me traz essa responsabilidade de ter práticas de preservação, tá ligado? Então eu tô aprendendo muito nisso, porque existe muita gente e técnicas e muita coisa, e eu tô aprendendo. E eu não tenho faculdade, né, nem de cinema, nem dessa área de preservação, então eu tô lá enfurnado com o Hernani Hefner no MAN, tá ligado? Perguntando um monte de coisa. Ano que vem eu vou estar na França com a Cinemateca das Periferias do Mundo, lá do Centro do Pompidou. Então, assim, tipo, eu tô indo. Onde me chama, eu tô indo, tô aprendendo. Tô lendo o catálogo, tô conversando, tá ligado? Porque senão, assim, eu acho que a gente não vai existir se a gente não tiver uma estrutura institucional organizada de cuidar da nossa memória, tá ligado? Opa. Não, só dizer também que é a segunda vez que acontece isso, né, que o Lincoln fez, né, você é cineasta. Eu fui para a Bola de Neve por um mês e aí rolou toda uma operação de constrangimento. Quando eu cheguei lá, eu estava aceitando Jesus, sabe? Quem está aqui, levanta a mão, mas não precisa abrir o olho. Desculpa, cara, eu sou bem pastor, mano. Eu sou pastor da preservação audiovisual e agora te batizei, desculpa. Enfim, segundo momento. Do filme, assim, né, como material de arquivo. Eu também vi bastante os documentários pós-golpe, né? Pós-golpe parlamentar na Dilma, assim, os documentários longa-metragem, assim. E eu assistia os filmes sabendo do material que eu tinha. E eu percebia uma ausência, que tá bom, teve um golpe, o golpe foi na Dilma, e os filmes de forma um pouco lateral, secundária, discutem o impacto disso na população, na classe trabalhadora. Mas a imagem é em Brasília, tudo acontece em Brasília, né? Os filmes estão dentro ali da institucionalidade daquele poder. E eu falei, bom, mas acho que é importante que tenha imagens do que é os efeitos, inclusive, dessa conjuntura, dessa etapa histórica do país, direto no chão da fábrica, né, para os trabalhadores mesmo. E aí eu entendi também esses arquivos como importante de existir a partir desse lugar também, de que também pudesse ter uma abordagem diferente a partir desse outro lugar. E aí de coisas que eu estou pensando assim para fazer, na verdade uma coisa que eu estou pensando para fazer, que me interessa muito pensar que a partir daquele lugar, que é o sindicato, que é a refinaria, que eu estive ali por 10 anos, e mesmo não estando mais trabalhando oficialmente lá, eu vivo lá, fazer coisas lá, sabe?
é como se fosse um lugar assim interminável de possibilidades, inclusive por essa ausência. E existe um fato ali, né? O Sindicato dos Petroleiros ali do Litoral Paulista, a categoria petroleira é uma categoria tradicionalmente, historicamente muito organizada, mas ali no Litoral Paulista, Cubatão é ainda mais, né? Então, a greve de 95 que teve, que foi, né, na gestão do FHC, foi a única refinaria que, em vez de ser ocupada pelo Exército, foi ocupada pelos trabalhadores, né? Tem uma história de muita combatividade. Mas, apesar disso, não existe no arquivo do sindicato uma única imagem em movimento feita dentro da refinaria. Não existe. Se você perguntar, não existe, ninguém tem. O que tem é foto. E quando tem foto, o que eu acho muito legal e curioso, não é de trabalho, é de não trabalho. É de quando, 91, greve de ocupação, 95, greve de ocupação. Quando vai ter imagem dentro da refinaria, dentro de uma institucionalidade, seja do Estado, seja da própria Petrobras, e também vai ser a imagem deles trabalhando. Então, eu queria pensar algum filme a partir dessa ausência de imagens dentro da refinaria pelo sindicato, porque também é meio que, né, ainda apesar de toda a modernidade, um estado de prisão ali mesmo, né? Quem tem o controle da imagem dos trabalhadores ali é a empresa. Embora isso já tenha sido, né, muito relativizado a partir das novas tecnologias. Mas ainda assim há perigo, risco de ser demitido por justa causa, né, dependendo da imagem que você produz. Teve um trabalhador que se filmou na torre, tipo, indicando voto no Lula e foi mandado embora. Assim, terceirizado, né? Então, óbvio, né? Sempre na camada mais vulnerável. Mas aí é isso, eu vou pensar em fazer alguma coisa nesse sentido. Eu quero falar rapidão, eu acho que uma coisa que eu achei interessante no meu filme anterior, que é o Mutirão, eu também achava que não tinha imagem de movimento da minha quebrada, só tinha foto do movimento social que organizou os mutirões de construção lá da nossa quebrada. E de repente eu descobri através do Almir Almas que teve na época da Erundina teve um bagulho chamado TV Mutirão, que eles filmaram, mas todas as imagens que tinha em movimento eram pessoas de fora filmando. Então talvez uma coisa que deve ter imagem, mas deve ser alguém de fora filmando, tá ligado? E eu fiquei particularmente muito emocionado ao ver essas imagens em movimento da minha quebrada, porque tem essa fita que o cinema dá, que é essa noção de real, sabe? Às vezes quando você vê uma foto, você precisa contar, né? No meu filme anterior, literalmente, minha sobrinha começa a contar, aquilo ali é não sei o quê, não sei o quê. E a partir dos VHS, por exemplo, se pensar ali uma década de 90, eu acho que deve ter material, tá ligado? Só que o material não tá na nossa mão, acho que é isso, assim, eu literalmente estava nessa situação surreal, porque a única pessoa que me cedeu a imagem foi o Júlio Weiner, mas eu ia lá batendo na porta, né, mandando um e-mail, mas me sentia batendo na porta, então, você pode me ceder a imagem que você tem da minha mãe trabalhando? Você pode ceder a imagem que você tem do meu povo construindo a minha própria quebrada? Aí você fala, não, mas não, porque também tem isso, tem esse protecionismo de quem é de fora, né, tem algum interesse. Mas eu acho que pode ter, né, alguma coisa filmada de fora, assim, e eu acho interessante justamente esses contra-arquivos, assim, tá ligado? Pegar isso e bagunçar um pouco. Márcio, Lincoln, Márcio, Leandro, muito bom ver vocês. A Curadoria ficou muito feliz de programar filmes, narrativas, imagens semelhantes a essas que a gente acabou de assistir aqui. Todo pensamento, interlocução e debate que surge a partir disso. A gente vai liberar a sala, a gente pode continuar essa conversa lá fora, nada impede que isso aconteça, a gente pode continuar pensando junto, é só para não impactar mesmo a próxima sessão. Lembrando que o Fórum Doc está só começando, a gente vai ter agora a Cuxa Canema Moçambique, 50 anos da libertação, com a exibição do filme As Noites Ainda Cheira a Pólvora. Queria convidar todo mundo a seguir o Fórum Doc nas redes sociais, adquirir o nosso catálogo e a verificar a programação completa no site. Obrigado pela presença de todo mundo.